Oi, o meu nome é Marcos e hoje quero compartilhar meu relato, embora tenha mudado os nomes para não expor ninguém envolvido nessa história. Vamos lá. Meu pai trabalhava na ferrovia. Ele era mecânico das máquinas que colocavam os trilhos, pedras e tudo mais que fosse necessário para o trem passar. Por isso, a gente sempre se mudava de cidade e de casa, 3 meses em um lugar, 6 meses em outro e assim por diante. Quando minha mãe se casou com meu pai, ela já tinha 3 filhos. Meu pai, por sua vez, tinha 2 filhos do primeiro casamento. Depois que eles se casaram, tiveram mais 2 filhos, minha irmã e eu, que sou caçula. O que aconteceu foi no final do ano letivo. Minha mãe mandou todos os meus irmãos passarem férias na casa dos meus avós e eu fiquei sozinho com ela porque eu era o mais novo. Tínhamos acabado de nos mudar para uma cidadezinha no interior de Minas Gerais. Fomos morar numa casa antiga de fazenda, perto dos trilhos do trem. Essa casa estava destinada a ser demolida porque ficava muito perto dos trilhos, mas como ainda faltava alguns quilômetros para as máquinas chegarem naquela área, a empresa nos permitiu ficar lá até que fosse derrubada. Minha mãe era uma mulher de personalidade forte. Ela enfrentava qualquer coisa do jeito dela, com muita coragem, mas também sabia ser carinhosa. Quem a conhecia sabia que não era uma boa ideia contrariá-la. Ela cresceu numa fazenda no interior do Paraná e, desde pequena, aprendeu a atirar, ficando muito habilidosa. Sua pontaria era certeira, fosse com uma arma ou como chinelo. Com meu pai, costumava trabalhar em lugares bem isolados. Ele comprou espingardas, na verdade 2 espingardas, para que pudéssemos nos defender de qualquer animal selvagem ou qualquer outra ameaça inesperada. A casa era daquelas bem antigas, com portas enormes de madeira grossa e janelas robustas, também feitas de tábuas pesadas, travadas com trancas de madeira. A sala era enorme, com móveis rústicos de madeira e um tapete marrom já bem gasto. Dela saía um corredor que levava a 4 quartos, no final do caminho. Também tinha um banheiro pequeno e uma cozinha enorme com um fogão a lenha. A porta da cozinha era igual à da sala, de madeira grossa, mas tinha algumas frestas por onde dava para ver o lado de fora. Como a casa pertencia à empresa ferroviária, o quintal da frente tinha virado um estacionamento para máquinas pesadas como tratores e niveladoras. Também guardavam lá algumas máquinas menores e empilhavam tubos de ferro de vários tamanhos, organizados por uma pilha enorme presa por estacas de madeiras dos lados. Para chegar até a casa, tinha uma escadaria grande. A casa tinha eletricidade e meu pai instalou 2 refletores, um na frente e outro nos fundos, para iluminar os 2 lados caso precisássemos de algo à noite. Naquela época eu era pequeno, tinha 6 anos e não ligava para essas coisas. Só queria brincar, mas eu lembro bem desse tempo. Tínhamos mais ou menos uns 10 cachorros de rua que apareciam sempre por lá. A minha mãe sempre dava comida para eles e eles acabavam ficando com a gente. Uma certa vez, fomos até a vendinha comprar pão e mantimentos e o dono perguntou se não tínhamos medo de morar ali, já que era um lugar muito distante e isolado. Minha mãe logo respondeu que não, porque ela tinha passado a vida inteira em fazendas e estava acostumada com isso. Nesse momento, um senhorzinho que estava sentado no banco perto da porta da loja comentou: Não sei se a senhora já ouviu falar, mas dizem que por aqueles lados já viram um lobisomem correndo por ali. Minha mãe, que não ligava para essas conversas, olhou para o velho e disse que não tinha visto nada por lá, mas que se visse, contaria. Depois pegou a sacola de compras, segurou a minha mão e fomos para o carro onde meu pai já estava esperando. No caminho, a minha mãe contou a história do suposto lobisomem para o meu pai.
Ele deu risada e disse que eram apenas histórias de fazendeiros, sem dar muita importância. Mais tarde, meu pai avisou a minha mãe que no dia seguinte, um engenheiro e outras pessoas viriam até a casa para resolver algumas questões relacionadas ao próximo trecho da ferrovia. Então minha mãe decidiu fazer pão e bolo para o café da manhã. Nessa noite jantamos juntos. Minha mãe adorava ouvir o rádio, então ficou na cozinha, ouvindo e fazendo crochê. Meu pai conversou um pouco com ela e depois foi dormir. Ele tinha um sono muito pesado. Era difícil acordá-lo, então ficamos só eu e a minha mãe na cozinha. Ainda não era muito tarde quando os cães começaram a latir desesperadamente e a uivar. A minha mãe, que estava sentada numa cadeira, perto do rádio fazendo crochê, parou o que estava fazendo e prestou atenção no barulho. De repente os cães saíram correndo e começaram a latir mais longe, como se estivessem com muito medo. Logo depois ouvimos passos pesados ao redor da casa, como se um touro estivesse correndo pelo quintal. Minha mãe pensou que talvez fosse o gado do vizinho que tivesse derrubado a cerca e entrado no nosso terreno. De repente aquilo parou de correr e ouvimos passos subindo as escadarias da frente da casa. Logo esses passos começaram a rodear a casa, acompanhados por um rosnado baixo. Lembro que fiquei morrendo de medo e corri para perto da minha mãe. Ela já estava de pé e eu me agarrei na perna dela. Ficamos em silêncio ouvindo os passos e o rosnado. Então a minha mãe me levou para a cozinha e nos aproximamos da fresta da janela da porta. Foi por ali que conseguimos ver aquela coisa. Era grande e peluda. Ela andava devagar e cheirava o chão como se estivesse procurando alguma coisa. Minha mãe me segurou com um braço e começou a andar lentamente para trás, até a parede onde meu pai tinha pendurado as espingardas. Ela pegou uma delas, olhou para mim e fez sinal para eu ficar quieto. Eu estava morrendo de medo e fazer barulho era a última coisa que eu queria. Aquela coisa começou a farejar a porta, que não estava trancada com ferrolho, apenas fechada na fechadura, o que não adiantava muito, já que eram só 2 folhas de madeira que podiam ser abertas com um empurrão. Da janela que ficava acima da pia, dava para ver aquela coisa farejando e empurrando a porta de leve, soltando um gemido baixo, mas não conseguiu abri-la. A gente estava bem de frente para a porta da cozinha. Eu continuava agarrado à perna da minha mãe e o pânico tomou conta de mim, quando vi os olhos daquela coisa pela fresta da porta. Seus olhos eram de um amarelo intenso com as bordas avermelhadas e tinha um focinho enorme. Aquela coisa nos viu, soltou um rosnado baixo e empurrou a porta de leve, como se estivesse testando. Minha mãe, já com a espingarda pronta, apontou direto para a fresta de onde aquela criatura nos observava e engatinhou a arma, fazendo um clique seco. Mas a criatura nem se mexeu, só continuou encarando a gente. Então, ela rosnou de novo, dessa vez mostrando os dentes. A minha mãe falou em voz baixa: "Eu estou com meu filho aqui. Se você entrar, ou você me mata ou eu te mato." O rosnado ficou mais forte, e a coisa foi até a janela e empurrou com mais força. Dessa vez, a minha mãe não pensou 2 vezes. Ela virou rápido para aquela criatura na janela e atirou direto no olho dela. Com o barulho do tiro, eu fiquei meio surdo e gritei de susto, mas ainda assim consegui ouvir o animal rugindo e rosnando, um som que nunca mais vou esquecer. Com o estrondo do disparo, o meu pai acordou assustado e saiu correndo do quarto perguntando o que estava acontecendo. Foi aí que ouvimos os cães voltando para o quintal, talvez atraídos pelo cheiro daquela coisa. A minha mãe olhou para o meu pai e disse que o que estava lá fora era um lobisomem. E mandou ele pegar a outra arma e atirar naquele desgraçado.
Meu pai, ainda confuso, fez o que ela mandou. Olhando pela fresta da janela, que agora estava maior por causa do tiro, ele viu a criatura. Ela estava se equilibrando nas patas traseiras, tentando se defender dos cães que cercavam e mordiam ela. Impactado com o que via, meu pai apontou a arma e atirou, acertando a perna do bicho. Ouvimos outro rugido longo, como se estivesse desesperado para escapar. A criatura tentou escalar uma pilha de tubos de ferro que estava no quintal, fazendo um barulho enorme. Me escondi debaixo da mesa e tampei os ouvidos, mas ainda conseguia ouvir os rugidos daquela aberração. Depois de derrubar os tubos, a criatura correu para dentro do matagal e dava para ver a vegetação alta se abrindo por onde ela fugia, deixando um rastro de sangue enquanto os cães corriam atrás dela. Foi aterrorizante. Meu pai correu para a sala e ligou para o Aldo, pedindo para ele vir rápido, dizendo que alguma coisa tinha atacado a casa. Enquanto isso, a minha mãe ficou em pé, com a arma apontada para a porta sem piscar, pronta para atirar caso aquela coisa voltasse. Não demorou muito para Aldo chegar com um grupo de homens em uma caminhonete. Foi uma confusão total quando eles entraram no matagal, seguidos por mais tiros e latidos dos cães. Depois de um tempo, Aldo bateu na porta e se identificou. Minha mãe abaixou a arma e deixou ele entrar. Ele estava com um revólver na mão e os olhos arregalados, e perguntou se estávamos bem. A minha mãe colocou a espingarda de volta no suporte da parede e respondeu que sim, que estávamos bem. Depois a minha mãe me tirou debaixo da mesa e me colocou no colo. Meu pai olhava para o quintal com os refletores acesos. A cena era um caos. Havia tubos espalhados por toda a parte. Os cães estavam feridos, com cortes pelo corpo, e um rastro de sangue ia da varanda até as escadas do quintal. Alguns homens surgiram do matagal, seguindo uma trilha de sangue que ainda era bem visível. Eles acreditavam que aquele desgraçado tinha fugido pulando no rio e provavelmente desaparecido na outra margem. A minha mãe apenas me olhava e me abraçava dizendo que estava comigo e que aquela criatura não iria me pegar. É lógico que ninguém dormiu naquela noite. Os homens ficaram apertados entre a sala e a cozinha, enquanto eu me deitei com a minha mãe no quarto. Meu pai comentou que sairíamos dali o mais rápido possível e que procuraria outra casa para a gente. Na manhã seguinte, conseguimos ver melhor a bagunça na varanda. A porta e o piso estavam danificados e as colunas que sustentavam a estrutura tinham enormes arranhões, como se um animal muito grande tivesse passado as garras ali. Todos sabíamos que não poderia ter sido uma onça ou qualquer outro felino. Era algo diferente de tudo que qualquer pessoa já tinha visto. Seja lá o que fosse aquela coisa, ela conseguia ficar em pé sobre duas patas e correr apenas com as patas traseiras como uma pessoa. Alguns dias depois, meu pai conseguiu outra casa e nos mudamos. Um dia fomos comprar farinha no pequeno mercado da região e o vendedor perguntou se tinha sido a minha mãe, a mulher que enfrentou o suposto lobisomem. A minha mãe, que estava de mau humor e sem paciência, respondeu que sim, que tinha sido ela, e lamentou que a criatura tivesse escapado. Em um tom sarcástico, disse que queria uma nova decoração para a casa, pois o couro de lobisomem era excelente para tapetes. Antes de sair, ela contou para um senhor que estava por perto e disse que, se visse um cachorro grande mancando pela região, não hesitaria em atirar porque aquele desgraçado era o lobisomem. Esse é o relato da minha família. Algo que aconteceu quando eu era criança, mas que me marcou profundamente. Acredito que aquela coisa era de fato um lobisomem, embora não tenha como comprovar. Só desejo nunca mais cruzar o caminho daquela criatura, da qual não tenho a menor dúvida de que está além da imaginação.
Boa noite a todos os inscritos. Há muito tempo eu enviei um relato sobre meu tio e hoje estou aqui para contar uma história da minha mãe que fiquei devendo naquela ocasião. Caso não se lembrem, há alguns meses enviei um relato para o canal prometendo contar esse caso da minha mãe, uma história que ainda me arrepia toda vez que a ouço contar. Tenho certeza de que narrar para vocês será mais assustador ainda. A minha mãe conta que isso aconteceu na década de 60, quando ela tinha entre 8 e 9 anos. Muito religiosa como era, não perdia uma missa ou evento na capela de São José, a única igreja do pequeno vilarejo onde ela morava com seus pais e os avós. O lugar chamado de Ladeira não tinha mais de 200 habitantes. Segundo a minha mãe, lá a única forma de entretenimento era a igreja, mas a vida era muito tranquila e feliz. Ela disse que, se pudesse, voltaria a viver lá, embora o lugar já não se pareça com nada como era antes. Como em muitas áreas rurais, as distâncias eram longas. Para que tenham uma ideia, da casa da minha bisavó até a capela de São José havia aproximadamente 1 quilômetro. As casas eram muito espalhadas, mas isso nunca impediu a minha mãe e sua família de irem às missas, pelo menos até aquela noite. Era época de Semana Santa. Uma conhecida da família tinha falecido 3 ou 4 dias antes. Como era de costume, a minha mãe, sua avó e sua mãe foram rezar o terço na casa da falecida. Nos primeiros dias, meu bisavô os acompanhava e no início nada de estranho acontecia. No entanto, aquela tranquilidade estava prestes a mudar. Era uma noite comum, exceto pela lua, que estava cheia ou quase cheia. Às 6 horas da tarde, elas saíram rumo à casa da falecida, que ficava ao lado da igreja. Terminaram o terço, jantaram ali mesmo e esperaram meu bisavô vir buscá-las. Mas naquela noite, ele demorou muito para chegar. Já era tarde, por volta das 8 ou 9 horas da noite, o que no campo é considerado bem tarde. Minha bisavó, inquieta, decidiu que não poderiam mais ficar mais tempo naquela casa da falecida, pois sentia que estavam incomodando. Então as 3 mulheres iniciaram o caminho de volta pela estrada escura, iluminada apenas pela luz da lua. Elas caminhavam tranquilamente, conversando, quando de repente, ao longe, viram algo se aproximando. No início pensaram que era o meu bisavô, mas conforme a figura se aproximava, perceberam que não era ele, e sim um cachorro escuro, estranho e assustador. O animal corria de uma forma peculiar, mancando, mas com uma velocidade surpreendente. Em questão de segundos, passou por elas, parou e as encarou fixamente. Sem aviso, a criatura avançou sobre a minha mãe, agarrando a sua perna e tentando arrastá-la. Teria conseguido se não fosse pela reação rápida da minha bisavó, que, sem demonstrar medo, começou a rezar em voz alta: "Creio, creio na cruz, diante de mim está Jesus." Ela repetiu isso várias vezes. Enquanto isso, o animal começou a gritar, alternando entre uivos de fera e gritos que pareciam humanos. A criatura pulava, se contorcia no chão e jogava terra para o alto, furiosa. Depois de alguns momentos, o ser olhou fixamente para minha mãe, que ainda estava caída no chão, e depois para minha bisavó, que estava a uns 5 ou 6 metros de distância. Por fim, ele virou e correu em direção ao mato próximo e desapareceu. A minha mãe se levantou rapidamente e correu para os braços da minha avó. Elas seguiram o caminho de volta para casa, sempre olhando para a floresta, com medo de que a criatura voltasse. Ao chegarem em casa, perceberam que meu bisavô ainda não tinha chegado. Mais tarde descobriram que ele tinha ido jogar baralho na casa de um conhecido e só voltou horas depois. Já em casa, examinaram a perna da minha mãe para ver se a criatura havia machucado. Por sorte, ela só havia sido agarrada, mas nunca se esqueceu da sensação de ser tocada.
Minha mãe dizia que a mão daquela coisa era peluda, quente como uma brasa e muito grande. Minha bisavó afirmou que o que enfrentaram era um lobisomem e não entendia por que ele tinha atacado a minha mãe, já que ela era batizada, usava botas e não faltava à missa. Desde aquela noite, minha mãe e sua família nunca mais saíram sozinhas após o anoitecer, sempre garantindo que estivessem acompanhadas por um homem ou por um grupo grande. Minha mãe viveu na ladeira até os 17 anos quando se casou e se mudou para a cidade. Mesmo assim, sempre que volta para visitar a avó, carregava o medo de reencontrar aquela criatura. Obrigado por ouvirem o meu relato. É um prazer compartilhá-las e também ouvi-las. Tenho certeza de que os inscritos vão gostar da minha história. Boa noite a todos.